Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa terça-feira de Copa Sul-Americana. É isso, vamos falar bastante sobre Vasco e Lanús, jogo logo mais às 21h30 e todas as informações desse jogo você acompanha aqui com a gente, hein? Preste atenção, você vai ficar sabendo de tudo. E olha, muita grana, hein? É muita grana. Vamos falar bastante sobre isso. Novidade no Vasco. A gente vai falar bastante sobre todos os assuntos pertinentes nessa terça-feira, né? Vou falar para você daqui a pouco. Tô chegando ali no Caldeirão, trazendo para vocês todas as informações. Você não fica longe de nada hoje relacionado ao Vasco, tá? Então você que tá aí do outro lado, deixa o joinha para dar aquela moral. Corre aqui, ó, se inscreva no canal se você não é inscrito para ficar por dentro de tudo. E você, é claro, está aqui com a gente, corre nos comentários sempre para deixar a sua opinião e você já vai começar aqui agora deixando o seu palpite, beleza? Coloca ali nos comentários a cidade de onde você está falando e o seu palpite do jogo de logo mais entre Vasco e Lanús. Vasco, para mim, altamente favorito para o jogo, hein? Tem desfalque também do Lanús e a gente vai falar sobre isso. Olha só, você que quer comprar a sua camisa do Vasco, corre no primeiro comentário fixado, porque a Bezutti Sport está com promoções muito importantes e promoções que facilitam a sua vida. Preste atenção, você comprando 2 camisas, você leva 3, exatamente, é para completar a sua coleção de camisas do Vasco. Lembrando, sabe aquelas antigas dos anos 2000, 99, tem todas lá. E você não fica sem elas, beleza? bezutesport.com.br, o link tá aqui, ó. Primeiro comentário fixado, clicou, assistiu esse vídeo, comprou 2, levou 3. Não tem erro, beleza? Então tô te aguardando lá, porque eu já... Pô, tá faltando pouca para eu completar minha coleção, já tá chegando. E a Bezutti Sports é entrega garantida. Fechou? Corre lá, hein? Primeiro comentário fixado. Bom, sem mais delongas, como temos muitos assuntos nesse vídeo, principalmente sobre grana e também sobre jogo, solta a vinheta, bora pro vídeo. Enquanto a vinheta passa, você deixa o like, hein? Beleza? É muita grana, meus amigos, cerca de 40 milhões de euros. A gente vai falar sobre isso e, claro, você não vai ficar sem essas informações. Mas logo mais, às 21h30, o Vasco recebe o Lanús em São Januário e já com ingressos esgotados. É isso mesmo, ingressos esgotados para Vasco e Lanús. Jogo logo mais em São Januário, em Caldeirão, vai ferver, não tem mais ingresso. E ó, vou falar para você, hein? O Vasco entrando agora, quem sabe, numa fase difícil, pós-jogo contra o Lanús, porque depois não joga mais no Rio, né? Não joga mais em São Januário durante um bom tempo. E hoje o Vasco pode assumir a liderança do seu grupo. Lembrando que Melgar e Puerto Cabello se enfrentam também hoje, às 23 horas, lá em Arequipa, no Peru. Para você que não entende esse horário, é porque lá 2 horas a menos no fuso horário. Então, para eles seriam às 9 da noite, para a gente seria às 11 da noite. O Vasco vai estar jogando, o jogo vai estar acabando, vai começar Melgar e Puerto Cabello lá no Peru, em Arequipa. O Vasco já jogou lá, tá? Empatou por 3-3 naquele jogo que o Vasco abriu o placar com um belo gol do Coutinho, conseguiu ali entrar no jogo, dominar o jogo, fez 3-1 e depois levou o empate com sucessivas bolas aéreas, né? Então, o Vasco agora contra o Lanús, fazendo o dever de casa, assume a liderança do grupo. E lembrando que só classifica o líder, né? O segundo lugar tem alguns requisitos ali pós fase de grupos para avançar para a próxima fase. Então tem que ser líder, tem que vencer o Lanús hoje. É inegociável a vitória hoje sobre o Lanús. Bom, falando sobre vitória, o técnico Fábio Carille estrutura a mesma equipe que enfrentou o Flamengo. Bom, algumas mudanças podem acontecer e a gente vai trazer para vocês aqui a provável escalação. O Vasco deve vir a campo com o Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Lucas Freitas fazendo a dupla de zaga e o Lucas Piton na lateral esquerda. Hugo Moura em excelente fase, podendo fazer uma dupla de volantes com Jair, ali fazendo, né, essa dupla de volante, e Felipe Coutinho, o Felipe Coutinho sendo ali o meia mais avançado. No ataque, Ryan,
O Ryan que foi muito bem pela ponta direita, Nuno Moreira na ponta esquerda e ele, centroavante Pablo Verratti. Hoje, então, a gente vai precisar demais desse quarteto ofensivo, né? Coutinho, Nuno, Ryan e Verratti. O Ryan que foi muito bem na partida contra o Flamengo, né? Foi uma das melhores partidas, na minha opinião, com a camisa do Vasco do Ryan nessa temporada. Jogador solto, jogador que teve ali, ficou à vontade em alguns contra-ataques, quase saíram ali gols, jogadas trabalhadas com o próprio Ryan, né? Aquele lance que o Verratti coloca a mão ali na bola, poderia ter sido um passe no chão para o Verratti conseguir se jogar na bola ali e marcar o gol, mas o Ryan vem tendo aí um bom aproveitamento nessa fase, vamos dizer assim, começando o segundo trimestre, né? E a gente observa que essa valorização vai gerar muita grana. E quando eu falo é muita grana, meus amigos, é porque é muita grana. O Ryan assinou uma renovação contratual com o Vasco e a sua multa rescisória esbarra, né? Está cerca de 40 milhões de euros. É isso mesmo. 40 milhões de euros, meus amigos. É muita grana, é muito dinheiro. E o Vasco, enfim, né, conseguiu destravar essa negociação de renovação contratual. Obviamente, a gente não vai falar aqui para vocês que o Ryan vai ter vida longa no Vasco. O Ryan já tem interessados para a janela do meio do ano, clubes europeus. Porém, essa renovação contratual faz com que o jogador não tenha mais a possibilidade de assinar um pré-contrato no meio do ano, tá? Poderia assinar esse pré-contrato e agora aumenta a sua multa rescisória, óbvio, aumenta seus vencimentos também até o mês 6, até o mês 7, até o mês 8, onde o jogador basicamente, claramente vai ser negociado e a gente observa, né, uma alta valorização no jovem Ryan que vem se soltando aos poucos, né? Espero que hoje o Ryan também faça uma grande partida. É desfalque para o jogo de hoje. Maurício Lemos ainda se recuperando de lesão na costela, Dimitri Payet ainda se recuperando de uma entorse no joelho direito e também a gente tem desfalque do Tietê com problemas pessoais, ainda com problemas pessoais. Força para o Tietê, que problemas familiares são coisas que precisam ser resolvidas e com muita calma. Então, desfalques importantes, porém o time que o Vasco jogou contra o Flamengo bem estruturado e a gente vai observar nesse jogo contra o Lanús, onde o Vasco vai ter que dominar o jogo de ponta a ponta, né? O Vasco é muito superior ao Lanús. Lanús que também vem com alguns jogadores, né, que vinham atuando de fora. Gonzalo Pérez, Lancha Acosta, o Walter Bou e o Alex Canelo, né? Eles não foram relacionados para esse jogo, tá? Então são desfalques aí que vinham atuando, né, com a camisa do Lanús. Então o Lanús meio quebrado também para enfrentar o Vasco hoje deve vir com um perfil muito defensivo, porque o empate para o Lanús em São Januário seria como uma vitória, uma goleada em cima do Vasco. Então jogadores e o elenco da equipe argentina vem para São Januário para empatar, é óbvio. O Vasco tem que fazer aí o dever de casa, hein? Vai ser jogo difícil? Vai ser complicado? Vai, mas o Vasco é mandante e tem que comandar esse jogo. Bom, queria saber o seu palpite, de onde você está falando, então agora nesse momento você deixa o joinha para dar aquela moral e corre aqui nos comentários, deixa o seu palpite e a cidade de onde você está falando, tá? Beleza? O meu palpite, cara, eu vou falar para você, 3-0 Vasco hoje, inegociáveis 3-0, tá? E o seu? Vai lá nos comentários, deixa a sua opinião. Bom, rapaziada, eu vou ficando por aqui porque eu tô indo para São Januário e daqui a pouquinho você estará comigo no Caldeirão, na Colina Histórica. Então não saia daí. Beleza? Forte abraço, saudações vascaíno.